De volta com o Panorama, que fala sobre agricultura sustentável, aqui no estúdio de Margadelha, da Emater, e Denis Monteiro, da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia. Bom, a gente terminou o primeiro bloco justamente falando um pouco sobre questões de políticas públicas para melhorar o trabalho dos agricultores familiares. Onde estariam os gargalos ali? Onde é necessário melhorar? Na produtividade, na questão do transporte, na questão da circulação das mercadorias? O que é? Quem quiser começar, fica à vontade. Me parece que da perspectiva de políticas públicas para fomentar, ampliar, né, fortalecer a agricultura agroecológica, um dos gargalos que nós encontramos é justamente a questão do crédito, né? Crédito, ou seja, dinheiro. Se não tem dinheiro, não dá para caminhar. Exatamente. Nós temos um PRONAF, que é um Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né, que na verdade é um programa de crédito, mas 80% desse recurso vai para uma agricultura, embora familiar, mas para consumir os insumos agroquímicos, né? Uhum. Então é necessário fortalecer a modalidade do PRONAF voltada para a agroecologia, que tem sido um desafio, um debate forte junto ao sistema bancário. Nessa perspectiva, há uma necessidade de um convencimento junto ao sistema bancário de que a agroecologia é viável, é importante, produz com qualidade, né? E há necessidade, então, de se destinar mais recursos para o crédito agroecológico, né? Essa é uma das perspectivas. A outra é a assistência técnica, eu já comentei aqui, uma assistência técnica voltada para a agroecologia, é fundamental. Então, toda a nossa assistência técnica foi criada nos anos 70 para viabilizar, né, para implementar o modelo de modernização da agricultura. Então, há necessidade de formação acadêmica, né, aos cursos de ciências agrárias voltada para a agroecologia, a pesquisa, né, um programa de pesquisa voltada para a agroecologia. Então, um conjunto de políticas públicas, né, já temos alguma, como o Denis colocou, na parte de comercialização, das compras institucionais, mas há um conjunto de políticas e de medidas e de instrumentos capazes de fomentar aí a agroecologia. Perfeito. Denis, o que você complementaria? É importante destacar que em 2012, a presidenta Dilma assinou um decreto que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E essa Constituição foi feita com a participação ativa dos movimentos sociais e da Articulação Nacional de Agroecologia. E justamente a ideia que a gente defende é que a política de apoio à agroecologia ela tem que ser uma política que vai atuar em várias frentes. Porque você tem o trabalho de formação dos estudantes de ciências agrárias e ciências sociais nas universidades. Então a agroecologia precisa estar presente ali. Né? Então precisa haver apoio. Né? Houve uma política importante dos núcleos de agroecologia, apoio aos núcleos de agroecologia, recurso público destinado para qualificar o ensino, a pesquisa e a extensão nessa área de agroecologia. Nós tivemos um programa recente, que é o programa Ecoforte, que apareceu muito agora no nosso Encontro Nacional de Agroecologia, que apoia as redes territoriais de agroecologia. Então é um programa com recurso da Fundação Banco do Brasil e do BNDES, mas que outras agências poderiam apoiar um programa dessa natureza. Que as próprias redes de agroecologia, as organizações de assessoria, as organizações de agricultores, as organizações de consumidores apresentam suas propostas. Então o recurso público é utilizado para apoiar as demandas que vêm de quem já está praticando a agroecologia nos territórios. Então esse é um programa super importante. Né? Programas na área de resgate, melhoramento de sementes crioulas. Né? Porque toda a política de sementes, historicamente, desde os anos 60, é voltado para incentivar os híbridos, as sementes transgênicas. Então a gente precisa de política que incentive o resgate, o melhoramento e a distribuição das sementes crioulas, né? Que são as sementes que os agricultores produzem e adaptadas aos diversos ecossistemas. Então uma série de políticas no campo da comercialização. Então a gente defende a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que é uma política que um volume pequeno de recursos ela tem um impacto enorme na segurança alimentar e no incentivo à diversificação da produção. O Programa de Alimentação Escolar, como eu coloquei. Então é um conjunto de medidas em vários campos, porque a agroecologia é um conceito amplo, né, que envolve diversas esferas, desde a comercialização, os circuitos curtos, a questão da valorização da biodiversidade, questão do apoio a quem está praticando, aos homens, mulheres, jovens, políticas para a juventude também, para que as juventudes tenha mais incentivo para permanecer no campo,
né, ou produzindo alimentos nas cidades. Então, um conjunto amplo de políticas. Pois é, eu estou vendo que necessita-se muita coisa, né? Quer dizer, estamos avançando aí, mas necessita-se muito. Como é que vocês estão vendo esse assunto sendo discutido hoje aí, nesse período pré-eleitoral, por enquanto, e depois no período eleitoral? Os candidatos estão preocupados com isso? Como é que eles se posicionam? Como é que você vê isso? Olha, tem uma parte, né, dos deputados, né, comprometido com essa construção dessa agricultura sustentável, agroecológica, né, comprometido com o fortalecimento da agricultura familiar, com a reforma agrária, que é fundamental, né, acesso à terra, né, principalmente para a juventude no campo, né, ter acesso à terra para continuar, né, para não ter que sair de lá e vir para a cidade, né? Uhum. Então, mas é uma minoria, né? O que a gente percebe é que a grande maioria está comprometida com esse modelo, né, da agricultura moderna, da agricultura com base na agroquímica, inclusive, né, em relação aí à flexibilização da lei dos agrotóxicos. Né? Pois é, isso está no Congresso lá, está parado. Você acredita que, enfim, não deve ser aprovado, não deve andar esse projeto? Qual que é a sua posição? Eu acho que a chance dele ser aprovado é zero, né? Porque a sociedade brasileira está cada vez mais consciente, né, dos problemas causados pelos agrotóxicos, do ponto de vista da saúde, né? Muitos deles cancerígenos, e, enfim, né? Intoxica as pessoas e tem trazido aí uma série de questões. Então, a pressão da sociedade é muito grande, né? Junto aos deputados que compõem a comissão, né? Uhum. Então, eu creio que a chance desse projeto passar é zero. Eu queria colocar o Denis na conversa para saber o seguinte: tudo bem, o uso do agrotóxico a gente entende, claro que não faz bem à saúde e tudo. Agora, a questão dos grandes cultivos, das grandes lavouras de monocultura e da agricultura familiar, não é possível se conviver com os dois sistemas? Vamos dizer assim, para aumentar um tem necessariamente que diminuir o volume do outro? Como é que funciona isso? O que aconteceu no país é que essas monoculturas, elas foram se expandindo justamente nos territórios que eram ocupados pela agricultura familiar, então, pelas comunidades tradicionais. Eliminou, então? São modelos que conflitam nos territórios, são modelos de desenvolvimento que são antagônicos. Ou você promove um modelo de desenvolvimento com base na agricultura familiar, nos povos e comunidades tradicionais, inclusive nos médio agricultores, né? Ou você promove um modelo desse tipo, ou você promove a expansão dos monocultivos. Em todos os territórios onde se expande os monocultivos, né, vai se gerando desmatamento, o solo vai se empobrecendo pelo uso dos agroquímicos e gera um círculo vicioso de desmatamento e mais ampliação de monocultivos. Então a convivência, vamos dizer assim, é impossível. A convivência, nós acreditamos que não é possível a convivência entre esses dois modelos que hoje estão aí. Né? A gente tem uma área plantada de arroz e feijão muito menor no Brasil do que a área plantada com soja transgênica, que é utilizada para exportação. Então é preciso rever o modelo de desenvolvimento, é preciso incentivar a produção de alimentos e a produção de alimentos saudáveis e não um modelo com base na exportação de commodities, nos grandes empreendimentos que acabam por sufocar, né, ou bloquear o desenvolvimento da agricultura familiar e da agroecologia. Uhum. Fica à vontade. Nessa perspectiva também, um modelo baseado na agroquímica, né, na modernização, na grande propriedade, ela vai se concentrando em determinadas regiões. Né, até os anos 70, você tinha uma produção de arroz diversificada em boa parte do país. Os agricultores familiares produziam esse arroz, Minas Gerais produzia muito, na zona da Mata de Minas. Hoje, praticamente todo o arroz produzido e consumido no Brasil está concentrado no Rio Grande do Sul. Uhum. Ou seja, você necessita do transporte por meio de caminhões para esse arroz abastecer o país. Então, qualquer questão que acontece, né, nesse modelo, você tem o desabastecimento. Então, a diversificação que a agricultura familiar, que é própria da agricultura familiar, né, que produz ali a policultura, né, a diversidade dos alimentos, ela é muito mais, tem muito mais resiliência, né, vamos dizer assim, muito mais condições de abastecer e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Perfeito. A gente está caminhando já para o finalzinho do programa, eu só queria mostrar aqui para o nosso espectador um vídeo que foi feito justamente pela ANA, a Articulação Nacional, para mostrar justamente promover o encontro de agroecologia. E a gente vê várias reflexões que nós discutimos aqui, olha só. Eu e você queremos saber de onde vem o alimento que comemos. Queremos comida de verdade, com geração de trabalho e renda para o campo,
e baixo impacto ambiental para todos. Preferir alimentos sem agrotóxico é o jeito mais saudável de exercer a sua cidadania todos os dias. É isso que preferimos e queremos apoiar para ter mais chances de ter cada vez mais comida sem veneno na nossa mesa. Mais da metade de tudo que comemos no Brasil vem da agricultura familiar. Por isso é necessário que eles conheçam e adotem as melhores tecnologias de cultivo. A agroecologia significa uma produção cada vez mais integrada aos campos, rios, florestas, mares e também às cidades. Bom, a gente viu aí essas imagens bonitas, quer dizer, eu acho que todo mundo quer realmente uma comida mais saudável, algo que faça melhor para a nossa saúde. Agora, como encontrar isso? Vamos passando para o ponto de vista do consumidor, Edmar. Os alimentos orgânicos têm o selo, mas e os outros alimentos? Como é que a gente pode saber quando eles são saudáveis ou não? Em termos de políticas públicas, né, de abastecimento, esse tem sido um dos entraves, né? A necessidade de você garantir uma política pública de abastecimento alimentar. Até os anos 70 nós vínhamos construindo uma política nacional de abastecimento, e isso foi praticamente, o Estado brasileiro abriu mão de uma política nacional de abastecimento, ou seja, se retirou, né, dessa responsabilidade e entregou essa responsabilidade ao mercado. Então, é a partir daí que se expande as grandes redes de supermercado, inclusive muitas delas, né, estrangeiras no Brasil, né, e que passou a ter essa responsabilidade de fazer o abastecimento. Então, esse é um enfrentamento importante a ser feito, né, você garantir uma política nacional de abastecimento, né, com circuito curto de comercialização, voltar novamente às feiras, ou seja, as feiras agroecológicas é fundamental, né, onde os agricultores e agricultoras possam trazer essa produção e comercializar diretamente para a população. É isso que eu ia perguntar para o Denis. Quanto mais rápido, ou seja, quanto mais direto for a comercialização, produtor, consumidor, melhor. Certamente. E isso é possível aí na prática? Sim, é possível. A gente vê que o crescimento das feiras agroecológicas e orgânicas no Brasil é exponencial, né? Com esse apoio das políticas que houve recentemente, você tem um conjunto enorme de feiras. Em todas as cidades que você vai, você tem lá, você tem a Feira da Reforma Agrária, que são os assentamentos que foram criados próximo às pequenas cidades, onde você tem oferta de alimentos saudáveis. Mas mesmo nas metrópoles você tem um conjunto, uma rede de feiras, né? Então é importante que o consumidor ele busque essas feiras, converse diretamente com os agricultores, porque lá os alimentos estão mais frescos, mais saudáveis. Mas não só as feiras, você tem hoje também um conjunto de mercados. Mercados, às vezes, são mercados das cooperativas dos agricultores, né? Em várias cidades você tem isso, você tem as cooperativas de consumidores. Então, nesse mercado você tem oferta de arroz, de feijão, de fubá, de uma diversidade enorme, molho de tomate, mel, tudo produzido de forma agroecológica, né? E muitas vezes você vai encontrar o selo de produto orgânico nesses alimentos, né? Então, isso se expandiu muito no Brasil, felizmente, por conta do crescimento da produção agroecológica, fruto desse apoio de políticas públicas, e também por conta da maior consciência do consumidor, de que é necessário buscar esse alimento, né? Porque o alimento produzido com agrotóxico ele faz mal à saúde, né? Então as pessoas estão buscando alimentos mais saudáveis, uma vida mais saudável, então buscam essas alternativas. Aqui em Minas, Belo Horizonte, você tem o Armazém do Campo, né, do Movimento Sem Terra, que é uma inovação. Em outras regiões do Brasil, você começa a surgir esses mercados. E também nos supermercados é possível encontrar. Mesmo no supermercado consegue-se alimentos saudáveis? Consegue-se alimentos orgânicos em alguns supermercados, né? O problema é que muitas vezes, em função da margem de lucro do mercado, esse produto no mercado ele está mais caro do que numa feira. Né? Então, por isso que a gente diz, prefira as feiras, prefira os pequenos mercados, né? Busque essas alternativas, busque se associar a grupos de consumo, né, cada vez que se expandem mais no país, e é possível. Tem muita gente que tem 100% da sua alimentação agroecológica comprando das feiras, comprando nesses pequenos mercados, né, e com uma alimentação muito mais diversificada e certamente muito mais saudável. Perfeito. Eu queria agradecer muito ao Edmar, agradecer também ao Denis, agradecer a você que nos acompanhou. Nós falamos hoje aí de uma agricultura sustentável e principalmente mais saudável. Se quiser rever o programa, veja aí no nosso site. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo Panorama.